não foi escolhido, né? Foi quase que empurrou goela abaixo, né? Porque a gente precisava compor o cargo de coordenadora adjunta e eu consegui uma pupila, que foi minha aluna de astrologia durante 4 anos e que está aqui compondo agora conosco a regional. Quero apresentar para vocês Margarida Ferreira, né? Que é a nossa coordenadora adjunta agora da nossa regional da CNA Ceará. Pode vir para cá. Pode bater palma para ela. Margarida é professora de tarô. Pode. Canalizar energia e gerar um aprendizado interessante. Por exemplo, uma criança que é muito agitada, ela pode ir para um esporte mais brusco, mais. É como mais tem um cliente que ativo, fala assim: eu vou gastar a pilha do meu filho em vez de medicar. Exatamente. Vai gastar a pilha. Sobre astrologia e sexualidade, eu não consegui assistir essa palestra no Rio, tô louca para ver, né? Não prometo que seja a mesma. Nunca é mesmo. Nunca é mesmo. Mas é melhor. Gente, muito obrigado de novo pela presença de vocês aqui. Eu gostaria de agradecer o convite de André, amiga e colega de astrologia também. Quero agradecer a Livraria Cultura, que abre esse espaço para a gente aqui, e lá em São Paulo também. A gente utiliza o auditório da Cultura em São Paulo e em Campinas. Tem um colega que utiliza em Curitiba e acho que em outros lugares. Então, essa parceria é muito interessante e eu sou muito grato por isso. Também quero agradecer a presença de outros colegas aqui que eu conhecia só do Orkut, do Facebook, que venham a conhecer pessoalmente hoje, novos amigos e as pessoas que vieram prestigiar a gente falar. Quero agradecer também a uma amiga que está me hospedando aqui, me recebendo, uma grande amiga de muito tempo, que eu conheci em Campinas, e ela é que está facilitando junto com a Andréa toda a minha visita aqui a Fortaleza. É a primeira vez que eu venho aqui ao estado, ao Nordeste mesmo, conheço um pouco das vezes. Há muito tempo antes de eu morar nos Estados Unidos, eu tive um congresso em Campina Grande, na Paraíba, um pouco de João Pessoa e Salvador. Mas o desejo de conhecer a cultura, e quando eu soube que tem esse polo muito grande aqui, facilitado pela Central Nacional de Astrologia, em Fortaleza, fiquei muito contente. Tem um núcleo muito forte em Recife, infelizmente não pertence à Central Nacional, mas eu sei que é muito, muito criativo, e tem outro em Salvador, que vão estar se reunindo amanhã. Eu faço parte do núcleo São Paulo e Campinas, no estado de São Paulo, e também agora, recentemente, o Sindicato dos Astrólogos, que tentou, quando foi criado, 25 anos atrás, estava passando pelo Congresso a possibilidade de regulamentar a profissão. Então, vários sindicatos surgiram naquela época. Então, hoje, não adianta dizer que é um sindicato, porque não é profissional, não é regulamentado. Então. Bom, como ela disse, meu nome é Fernando, e eu nasci no Rio de Janeiro, morei muito tempo em São Paulo. Depois, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, onde eu fui exposto a duas coisas. Primeiro, a cultura da pesquisa de observação direta e da utilização de computador, essas coisas todas. E uma visão mais psicológica e mais diferente da astrologia, que foi a minha formação aqui em São Paulo, que praticamente, naquela época, na década de 80, era uma astrologia mais europeia e forte influência francesa também, os autores que eram traduzidos, aqui no Brasil ou na Argentina. E, bom, então o meu interesse pela astrologia é genérico, todas as áreas. Eu sei que é difícil a especialização em várias áreas, mas eu fui estimulado pelo meu professor a, desde a primeira aula, desenvolver esse gosto pela pesquisa, pela busca, não aceitar simplesmente aquilo que a gente via reproduzido em livros. E eu sempre tive interesse com a parte do ser humano, a parte dos sentimentos, a parte psicológica, de relacionamentos. Fiz alguns trabalhos na época. E essa pesquisa que eu venho... Não sei onde eu deixei o botãozinho. Será que foi ali perto da... Perdão. Essa parte da sexualidade humana, primeiro que é um interesse pessoal meu, né? Como a gente está
bem descrito no meu mapa astrológico, a parte da sexualidade humana, porque eu acho, assim como a nossa cultura não contemplou uma educação sentimental, uma educação emocional na família, na sociedade, na escola, né, e as crianças e os adolescentes, os adultos vão aos trancos e barrancos, aprendendo a se relacionar sem uma educação que não privilegiou. A parte da sexualidade também envolta em tabus, prejudicava muitos relacionamentos interpessoais, muito preconceito, causa de bullying muito forte, né, na idade escolar. E quando eu tive a oportunidade de ver, eu fiquei também assim impressionado de ver que mesmo dentro da comunidade astrológica não havia muito interesse por pesquisas para se falar, mesmo aqueles que trabalhavam já com a especialidade em astrologia, que se chama sinastria, que é a comparação de mapas astrológicos para vários fins de compatibilidade, mas o mais popular, o mais comum é a compatibilidade romântica ou de relacionamento, não privilegiava a parte da sexualidade. Então, eu tive várias coisas, assim, eu tive contato com um livro de um americano que ele falava, ele também se dedica a isso, ele mostra que a compatibilidade, ele via a sexualidade, ele colocava como uma parte fundamental no relacionamento amoroso, porque ele disse assim, nós temos relações pessoais e sociais de várias espécies, mas se as pessoas se casam, né, a diferença básica, fundamental num casamento seria a compatibilidade erótica que o casal não tem com outros, com os amigos, com ninguém mais. E ele disse que a psicologia estava vendo que uma das incompatibilidades ou razões de divórcio, além de outras coisas que a gente conhece, a parte financeira, estresse financeiro, era também a incompatibilidade sexual, erótica, do prazer, do desejo. Então ele colocou, e ele ainda colocava assim, hoje a gente não pode ser ingênuo, tem que ver que a percepção da compatibilidade mental, de pensamentos, de ideias, que é muito importante, não era levado em consideração, porque as pessoas sabiam, Marte e Vênus. Não, o Mercúrio é muito importante no relacionamento. Saturno que também marca como um planeta social, né, não chega a ser o geracional, mas ele marca uma certa geração. Então, diferenças de idade entre casais tem Saturno e outros planetas muito grandes. E eu fui me interessando por isso. Quando eu pesquisava, infelizmente, as poucas literaturas eram muito preconceituosas com relação à sexualidade geral e, especificamente, a sexualidade que não fosse, na época, os livros, que não fosse, assim, procriativa ou heterossexual, ou, enfim. Isso me levou, os poucos livros que foram escritos na época, logicamente, por psiquiatras, astrólogos, sobre homossexualidade ou homoafetividade, eram muito, faziam estudo de patologia, colocavam os mapas dos clientes como se todos os mapas estudados nos livros de gays ou de lésbicas eram neuróticos, psicóticos, infelizes, e tudo por causa da opção sexual. Eram os únicos livros que tinham na época, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no hospital, e eu comecei a perceber que entre os clientes, os pacientes dessa clínica que era pública, para dependência química com pacientes de baixa renda, clientes de pacientes de baixa renda, eu via a marca, e eu falei sobre isso ontem, tive a oportunidade, também agradeço a André e a Unifor, eu observava que muitos deles, que eram usuários de drogas, álcool e drogas pesadas, adultos, tinham um histórico de trauma e abuso infantil, muitas vezes ligado à sexualidade. E histórias horríveis, que eu não vou contar aqui, já contei ontem. Né? Deixa. E eu falei assim, puxa vida, então muito mais importante agora é realmente perceber a importância da sexualidade como parte formadora da saúde mental das pessoas, da identidade pessoal, não só em termos de relacionamento. Então, uma pesquisa que eu acabei fazendo com esses pacientes que eu apresentei um pouco ontem,
eles não eram, né, apresentei na universidade lá, eles eram psicólogos, então logicamente eu não falei de astrologia, nem mostrei mapas, nem nada, como eu já mostrei em outros congressos lá em São Paulo, e ano que vem vou apresentar em Lisboa também, com os mapas. Eu parti para fazer uma pesquisa mais em termos da sexualidade. Eu fiquei, e um dos modelos que eu tive, recebi, foi baseado num livro que gerou um filme, acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, sobre a vida do médico cientista americano Alfred Kinsey. O filme se chama Kinsey e é com aquele ótimo ator Liam Neeson. E lá ele ensina a seus colaboradores, alunos, a fazerem entrevistas pessoais desse fórum íntimo, assim, muito perguntar sobre a história sexual. E eu aprendi com essa técnica, e eu fiquei muito, como no filme acontece, eu fiquei muito surpreso de como as pessoas estão prontas a falar da sua vida sexual, da sua história, boa ou ruim. É só a gente chegar e perguntar, e pedir, de uma forma bem franca, bem natural, assim, né? E logicamente são pesquisas anônimas, não é? E isso também mudou a minha forma de abordar os pacientes da própria clínica do hospital que eu trabalhava. Muita naturalidade, eu perguntava sobre a história sexual, sobre abuso, sobre coisas. E eu percebi que eles estavam prontos para falar, só que eles não tinham vergonha ou tinham, né, medo de ser. Então eles esperavam que alguém chegasse e ele fizesse a pergunta. Isso é uma coisa até bíblica também, não é? Né, peça e receberá, pergunte e a resposta será dada. Bom, então como na época, por causa desses desafios do livro, a população que eu trabalhei, hoje eu não vou também falar sobre isso, sobre a pesquisa, porque eu também não sabia o público que eu ia ter, etc. Então, a pesquisa específica que eu fiz com a população, primeiro foi lá nos Estados Unidos, com a população gay e bissexual dos homens, que foi a que eu tive mais acesso direto, pessoalmente conversando na porta de bar, na parada gay, nos clubes exclusivos de camping, de futebol, aquelas coisas todas, atletas, militares, etc. Depois eu tive a oportunidade de replicar essa pesquisa pela internet, pela CUT, com a população brasileira. E foi interessante ver as similaridades e as diferenças culturais, logicamente. Né? Isso eu não vou apresentar hoje, mas um dia, se não for preguiçoso, eu falo melhor, eu escrevo, se não for preguiçoso, eu escrevo e publico. E, logicamente, isso nega toda a literatura que havia sido feita antes a respeito de mapa de lésbicas, de gays, de bissexuais. Eu aprendi muito, tanto que nossa, esse material que eu fui fazer a pesquisa que era astrológica já é uma tese pronta para sociologia ou psicologia social. Eu só preciso de um orientador e o material está lá. Eu aprendi muito mais a respeito do ser humano, da psicologia social, da sociologia e da psicologia da sexualidade e relacionamento, fazendo a pesquisa para astrologia, do que qualquer outro tipo de curso que eu tive antes. Tá? Então, eu preparei esse material aqui, mas eu não sei. Só gostaria de saber aqui, né, como eu não conheço, quantos da plateia assim, tem um conhecimento básico e bom de astrologia, aqui dos símbolos astrológicos, signos, planetas, só para a gente ver. Tá? Então é mais ou menos a metade ou menos que a metade. Tá? Então os profissionais, os estudantes avançados vão ter que me perdoar pelo básico, porque eu tive essa preocupação. A gente esquece o básico, né? É bom lembrar o básico. Bom, eu começo com esse slide mostrando assim que isso é uma metáfora para a astrologia, para o mapa astrológico em geral e para a sexualidade em particular. Tá? O que vocês observam que é comum a todas as figuras aí? São heróis e profissões. A indumentária, dá para perceber? São mascarados ou tem uma indumentária. A gente não sabe quem está por detrás daquela máscara. Então, a máscara e a indumentária é o signo ascendente. E quem vê cara não vê o coração. Né? Quem vê o ascendente não vê o Sol, não vê a Lua, não vê Marte e Vênus, sexualidade ou afetividade. Tá? Então, na encarnação, a gente recebe uma máscara e o preconceito está exatamente, né, o conceito
prévio, o preconceito está ligado à máscara. A gente não sabe se ali dentro existe uma mulher, existe um homem, se é heterossexual, se é gay, se é bonito ou é feio. Infelizmente a gente tenta julgar. Na vida humana também é assim. A gente julga as pessoas pela aparência, por um comportamento que a gente pensa que é a essência da personalidade. E muitas vezes não é. Tá? Então isso é a base da sexualidade. E isso é a base quando a gente se relaciona profissionalmente com o político, com o médico. Tá? É isso que a gente vê. E quem não quiser comprar gato por lebre tem que se aprofundar um pouco mais e criar uma intimidade que acontece pela troca, por isso que eu gosto bastante de relacionamento, de casamento, porque a gente só vai ter acesso à verdadeira essência, à alma, ao espírito, ao sol, se a gente criar uma intimidade, um relacionamento, né, verdadeiro e de longa data. Bom, aqui eu fui colecionando essas perguntas, a gente também não vai ter tempo de responder, né? Mas geralmente assim, os astrólogos ou professores, quando começam a falar de sexualidade, eu já fui entrevistado na mídia lá em São Paulo, então geralmente eles vêm com algumas perguntas, né, concorrentes que acham que a gente tem a resposta exata e perfeita para tudo, né? Sobre sexo, sexualidade, e astrologia, e planetas, e os signos, e isso e aquilo. Vocês estão dando uma olhada mais ou menos assim no elenco, tá? E também isso é um artigo muito longo, dá uma conversa bastante longa, acho que é interessante para discutir, mas eu só gostaria de mostrar para os profissionais de astrologia, para as pessoas em geral, o que a gente que se dispõe a falar de astrologia e de sexualidade encontra em termos, né, estudantes, jornalistas, vem perguntando para a gente. Dá para ler? Eu tentei aumentar um pouco, mas não deu para Então, não sei se no final a gente vai ter tempo para poder... Não, só tem uma hora. Tá bom. Eu só quero deixar assim, porque inclusive algumas pessoas que estão aqui podem se identificar com uma ou outra pergunta dessa. Assim, eu adoraria perguntar a um astrólogo, não é, sobre isso. Eu vou fazer só um parênteses, já que eu coloquei isso, que é assim, quando a gente fala de multidisciplinaridade, como ela falou, que é a área de saúde,